exatamente. E eu lembro que os cartuchos tinham... A capa do cartucho era pintada, era lindo, né? Isso, aí a imagem era uns quadradinhos. Mas o legal do cartucho era o seguinte, quando não funcionava, você tirava, você soprava e funcionava. E funciona. Não sei qual era a mágica. Mas a tecnologia que Elon Musk tem que estudar, cara. Você soprava e funcionava. A vida podia ser assim, né? Você soprar e funcionar. Relacionamento tá ruim, sopra. Opa, tá ótimo. A empresa tá falindo, porra. Opa, sopra, meu amigo. A venda caiu, sopra. Eu vou levar essa técnica. Nunca experimentei, hein? Isso é uma boa. Sopra que melhora, né? Eu nunca experimentei. Vou implantar isso na equipe de vendas da Wiser lá. Vamos ver se funciona. E você era um bom aluno? Como que era? Era bom aluno. Era bom aluno, sim. De exatas? Era bom de exatas. Era bom de português também. Eu não era mau aluno, não. Tinha facilidade de aprender, tirava boas notas. Principalmente na escola pública, que a escola pública é muito mais fraca. Isso aí é fato. A escola pública é bem mais fraca. Mas era melhor antes do que é hoje. Eu não consigo comparar. Não era boa, minha escola era boa. Devia ser melhor, sim. Minha escola era muito boa. Mas eu comparo porque quando eu, mesmo sendo melhor naquela época, quando a uma certa altura, aos 13 anos de idade, eu quis ser militar também. Nesse momento. Por causa do teu pai também, da influência? Talvez por influência do meu pai, mas era uma decisão minha mesmo, né? Eu queria ser militar porque meu pai era sargento. Então, eu fiquei sabendo que existia uma prova que você podia ser oficial. Então, você já começava como oficial. Então, você tinha uma carreira de oficial. Começava como oficial da Marinha, ou Exército, ou Aeronáutica, e depois você chegava até general, brigadeiro, almirante. Então, era uma carreira muito interessante. Quando eu descobri que existia essa possibilidade, era só você fazer uma prova e passar, eu falei, cara, eu sou bom aluno. Então, poxa, meu pai... uma carreira, né? Meu pai fez uma carreira como soldado e terminou a carreira ali como sargento. Poxa, se eu puder começar como oficial, eu já dei um passo a mais. Pulou uma etapa. Já pulei uma etapa. Eu fui uma nova geração e melhorei. Meu pai era do campo, né? Era um camponês, uma pessoa de uma vida bem precária. Minha mãe, filha de lavadeira separada, que cuidou dos filhos, lavando roupa. Então, essa é a minha origem, né? Minha avó, que faleceu ano passado, era a pessoa que inspirava a família, porque ela empreendeu lavando roupa. É mesmo? Então, ou seja, ela não tinha salário, não tinha nenhum ganho, mas criou 3 filhos, formou 3 filhos lavando roupa. Eu admiro muito isso, né? Isso é incrível, né? Isso é incrível. E eu fui criado pela minha avó e minha mãe veio dessa história. E todos conseguiram melhorar, porque meu pai, vindo como camponês, como uma pessoa que vem do campo, começou como soldado e conseguiu fazer uma carreira no Exército até sargento. Casou com a minha mãe, que conseguiu ser professora. Então eles tiveram uma ascensão social, né? Geralmente, no Brasil, para uma pessoa sair da pobreza até a classe média, são 8 gerações. O quê? Tem esse estudo mesmo? Tem esse estudo. 8 gerações? É mobilidade social. Esse é o nome, né? Mobilidade social, para você sair da classe da pobreza até a classe média, são 8 gerações. Porque a minha história é parecida. Meus avós, 10 filhos, pobres, assim. Mãe também costurava roupa, né? Lavava roupa. Meu avô pedreiro. Aí meu pai é o único dos 10 irmãos que consegue estudar, então tem essa ascensão, né? E depois vem a nossa geração. Então, mas o normal são 8 gerações. A média, né? Na média são 8 gerações. Então, assim, eu considero que os meus pais foram grandes vitoriosos, porque de onde saíram. Com certeza. Eles conseguiram em uma geração... Empurraram muito essa linha. Né? Em uma geração eles conseguiram chegar ali na classe média baixa. Então, assim, eu fui criado em classe média baixa. O que eu chamo de classe média baixa? Não falta nada. Nunca me faltou comida. Não passou fome? Não passei fome. Mas não tinha luxo. Mas não tinha... Tinha chocolate, não tinha refrigerante. Eu fui entrar em restaurante primeira vez com 20 anos de idade. Então, viajar de avião não, viajar de avião, é uma coisa impossível. Ir pra Disney. Não era uma coisa... Nem era... Você não sonhava com isso. Eu não sonhava em ir pra Disney. Exatamente. Eu não, assim, porque... Chegar pro meu pai, eu queria ir pra Disney. Eu não lembro, talvez eu nem tinha ideia, eu acho que eu nem tinha ideia do que era Disney, porque eu era de São Bernardo. Por causa do Silvio Santos lá, você lembra? Tinha a turma do Clube do Mickey, né? Ser, mas era tão distante, né? Era muito distante. Eu não sonhava, não desejava ir. A gente ir. sonhava em ir pro Play Center.
Nem isso, cara. Play Center tinha... Porque a minha escola tinha excursão no final do ano do Play Center. Mas nem Play Center, porque eu era do Rio, do né? Rio, é verdade, é verdade. Nem era Rio. São Paulo era outro país pra mim, né? Você então, nem vinha nada. Nada, zero. Mas lá de onde você morava, é que o Rio eu conheço pouco lá. Era uma coisa de... Você frequentava a praia... Não, cara, olha só. Onde eu morava era bem distante dos cartões postais. É mesmo? Bem, distante bem, quanto, pra ter uma ideia? 2 horas de ônibus. O quê? Longe, cara. Putz, então longe. é outro Rio mesmo. Não, é outro Rio. Ali, o bairro Jabu, onde eu morava, ele ficava entre a Favela do Sapo, era em volta, Favela do Sapo, Cavalo de Aço, Marco 7 e Rebu. Ali é a área de conflito, de disputa entre tráfico e milícia. Nossa. Mas já desde aquela época. Então você viu coisas então naquela época já? Muito menos piorou? do que hoje. Hoje está deve... muito pior, muito pior. Alguns anos depois que eu já tinha saído de lá, era tiroteio todo dia. Na minha época já não tinha tiroteio. Não é? Mas essa era a realidade. Então, para ir para a praia... Ir para a praia é uma viagem, é um evento ir para a praia. Entendi. Eu nunca conheci o Cristo Redentor, Pão de Açúcar. Eu nunca fui nesses lugares. Não, eu fui depois. Sei, mas... Cara... Ali nunca fui. Não, nunca fui. É outro Rio de Janeiro. É a periferia. A gente chama isso de exclusão geográfica. É quando você, por força de morar na periferia, você está distante. Você não está incluído no Rio de Janeiro dos cartões postais. Você está em outro lugar, completamente diferente. Olha só. Não é? Então, assim, nesse momento, me tornar oficial de umas Forças Armadas era uma grande vitória. Claro, claro. Uma ascensão social de anos-luz. Mas aí, o que você fez? Você foi... Então, aí a minha mãe, como ela percebeu